Eva no exílio. A restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley, editora Trinitas. Conclusão. Restaurando as veredas. Ao olharmos ao redor para nossos vários males sociais, e existem muitos, a maioria de nossas questões morais mais prementes é resultado direto das mulheres dessa nação lutando pelo que declaram ser seus direitos. Não estou argumentando que os homens não tiveram nada a ver com isso. Obviamente, compartilham uma grande parte da responsabilidade pela cratera fumegante que é nossa nação. Mas não se discute com o fato de que, enquanto os homens ficavam por aí com as mãos nos bolsos, as mulheres corriam por aí com tochas, ateando fogo em tudo e espalhando galões de gasolina. O exemplo mais óbvio disso é certamente o aborto. Quando os dolorosos vídeos das clínicas de aborto Planned Parenthood foram publicados e revelaram que o horrível tráfico de partes de corpo de bebês é comum, mas mantido em segredo, nosso país como um todo manteve-se insensível. Pacotes FedEx cheios de cabeças de bebês sendo enviados de uma clínica macabra a outro laboratório macabro, e a maioria das pessoas realmente parecia não se importar. Isso ocorre porque, por um século, fomos catequizados pelo feminismo para acreditar que a decisão de uma mulher de matar seu bebê é um direito humano básico e que, quando o corpo de uma mulher é invadido por outro pequeno humano, esse pequeno humano está invadindo propriedade privada e, portanto, perde todos os direitos e não pode reivindicar proteção. E quem lutou para que essa história se tornasse a narrativa aceita? As mulheres, é claro. Elizabeth Cady Stanton ensinou às mulheres de sua época que a maternidade deveria ser voluntária. Margaret Sanger lutou pelos direitos práticos de tornar isso real. E Gloria Steinem trabalhou diligentemente para que o aborto fosse visto como normal e bom. No último século, foram as mulheres que fizeram campanha no Congresso, as mulheres que marcharam em Washington, as mulheres que publicaram as revistas e as mulheres que lutaram incansavelmente por esse direito. A contagem de corpos está agora em 58 milhões. 58 milhões de americanos minúsculos massacrados. Das mulheres, pelas mulheres e para as mulheres. Para que o direito ao sexo sem consequência não pereça nessa terra. Algo que achei impressionante nos vídeos de David Dallendy, mostrando como a Planned Parenthood ganha dinheiro vendendo parte de corpos de bebês abortados, foi como toda a indústria do aborto é administrada por mulheres. Elas não são apenas as clientes. Os médicos do aborto são mulheres, as enfermeiras são mulheres, as diretoras são mulheres, as pessoas que fazem acordo por baixo do tapete para comprar e vender partes do corpo, todas mulheres. As mães americanas superaram Stalin pela contagem de corpos, excederam Hitler, sobrepujaram em muito a Pol Pot. As mães americanas travaram uma guerra contra a própria maternidade, e esta é uma guerra com baixas reais, com sangue de verdade, com 58 milhões de sepulturas não marcadas nos aterros sanitários de nosso país. E Adão colocou o nome de sua esposa de Eva, porque ela era a mãe de todos os vivos. E nós, americanas, insistimos em cortar a fertilidade de Eva para que o próprio nome de Eva torne-se sem sentido. Ainda podemos estar presas a corpos que engravidam, mas pelo menos você não pode nos fazer ser a mãe dos vivos. Seremos as mães dos mortos. Muito obrigada. A palavra hebraica para ventre de uma mãe é raham, e a raiz dessa palavra significa misericórdia. No Antigo Testamento, o útero era literalmente o lugar de misericórdia. O corpo da mulher era a personificação da misericórdia. E, no entanto, transformamos o útero em um dos lugares mais perigosos de nossa nação, tendo uma taxa de mortalidade pior do que qualquer periferia. E foram as mulheres que lutaram tanto por seu direito de não mostrar misericórdia. Outro dos incômodos óbvios da nossa cultura é a devassidão total e completa do discurso público. Somos como um país que insiste em administrar esgoto a céu aberto pelas ruas. Nossa música pop, filmes populares, programas de TV, todos contêm um nível de imundícia que as gerações anteriores nem sequer seriam capazes de compreender. Para não falar na onipresença da pornografia. Agora até mesmo nossos debates presidenciais são obscenos. Como chegamos a isso?
Mais uma vez temos que agradecer às mulheres. Quem trabalhou incansavelmente para quebrar todos os tabus culturais existentes há séculos? As feministas. Foram elas que insistiram em falar sobre sexo o tempo todo, no microfone, recusando-se a calar a boca sobre isso. Foram elas que levaram o quarto para a praça pública. Uma das maiores lutas de Margaret Sanger ao longo de sua vida foi contra as leis anti-obscenidades. As feministas jogaram uma bola de demolição contra a decência pública, e uma vez que um tabu é quebrado para sempre. O fato de os rappers poderem, de maneira repugnante, obscena e gratuita, elogiar a terrível violência contra as mulheres por frequências de rádio e ganhar muito dinheiro fazendo isso, é um grande agradecimento às feministas. Gerações anteriores teriam prendido esses homens imediatamente. E as nossas brigas atuais sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Graças às feministas. As feministas foram aquelas que lutaram com unhas e dentes para desmantelar o casamento tradicional. E fizeram-no muito antes dos homossexuais começarem a falar sobre isso. Mary Wollstonecraft nasceu em 1759, lembra-se? E nos Estados Unidos da América, antes da Guerra Civil, Elizabeth Cady Stanton estava optando por remover a palavra obedecer ao marido de seus votos de casamento. Foram as mulheres que derrubaram as ideias dos papéis tradicionais no casamento. Foram elas que derrubaram os muros que cercavam o casamento para poderem escapar. Mas uma vez que esses muros são derrubados, permanecem derrubados. Não há surpresa nenhuma que outras pessoas tenham decidido entrar. E todas as brigas de transgêneros? Obrigada, mulheres, por pavimentar essa estrada. Lembre-se, se você pensar na lógica de toda a insistência em direitos reprodutivos, as mulheres estavam exigindo serem libertas das restrições de sua própria biologia. As restrições de seus corpos. Elas queriam se libertar de seus próprios corpos, o que é algo impressionante de pensar. E elas venceram. Mas é claro que uma vez que concordamos que o seu corpo pode ser algo que prende você, algo que deve ser combatido e violentamente contido se necessário, concordamos em princípio com toda a retórica do argumento de transgêneros. A situação em que nos encontramos agora, em um país que diz que Bruce Jenner é a melhor mulher que existe, um país que exige que homens adultos devam poder entrar nos vestiários femininos juntamente com as meninas, um país que está massacrando a próxima geração aos milhões, um país que pensa que dois homens são praticamente a mesma coisa que um homem e uma mulher, é assim a aparência de um país quando mulheres egoístas venceram cada uma das batalhas que travaram. Provérbios 14:1 diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma mulher insensata a destrói com as suas próprias mãos. O que testemunhamos ao longo do século passado foram milhões de mulheres nos Estados Unidos, em uníssono, derrubando suas casas com as próprias mãos. E o resultado é que elas desmantelaram essa nação pedaço por pedaço. As mulheres têm estado focadas, incansáveis, implacáveis e motivadas. Passaram o bastão de uma geração de ativistas para a seguinte, incitando mulheres insensatas e egoístas em todos os lugares a pegarem suas marretas e começarem a bater em suas próprias paredes. Quando olhamos ao nosso redor, não restou muito. As mulheres são capazes de grande destruição, como estamos agora em posição de ver em primeira mão. Mas, por outro lado, uma mulher sábia é capaz de edificar uma casa, tanto quanto uma mulher insensata é capaz de derrubar uma. E se as mulheres podem derrubar uma nação, também podem construir uma nação novamente. Pense nas mulheres das Escrituras, que deram à luz, cuidaram, edificaram, defenderam e salvaram a nação de Israel. Sara, Noemi, Tamar, Ruth, Esther e Maria. Essas foram mulheres cuja obediência gerou resultados incríveis. Quando olhamos ao nosso redor, vemos que as mulheres americanas têm muito do que prestar contas, mas muitas de nós gostaríamos de ver as coisas mudadas. Então, vamos arregaçar as mangas e começar a arrumar essa bagunça. A única coisa a ter em mente, no entanto, é que fazer uma bagunça e limpar uma bagunça são duas atividades totalmente diferentes, e as ferramentas terão uma aparência diferente. Não devemos olhar para as feministas como um modelo de negócios. Uma bola de demolição não tem a mesma aparência que um equipamento para colocar tijolos. As feministas estão no modo de demolição, que envolve marchar e gritar, exigir e fazer pressão. Se quisermos começar a construir, isso envolverá um monte de pequenos e aparentemente insignificantes atos de obediência. Precisamos reconstruir uma nação.
Deus nos chamou para sujeitar um planeta inteiro e devemos começar com a bagunça que está bem à nossa frente. Esse é um trabalho enorme e, portanto, não devemos nos satisfazer com pouco. Se nossos maiores objetivos e sonhos são ter muitos seguidores no Instagram, teremos muitas contas a prestar no dia do julgamento. Mas, embora não devamos nos satisfazer com pouco, também não devemos menosprezar o pouco, porque na lógica do Evangelho são as pequenas coisas que acabam sendo as maiores. Zacarias 4:10. As 2 pequenas moedas acabam sendo o maior presente. O copo de água fria para um dos pequeninos acaba por ser extremamente significativo. Portanto, não se satisfaça com pouco, mas não despreze as pequenas coisas que são, na verdade, grandes coisas. Aprenda a perceber a diferença. O que você faz em sua sala com 3 crianças pequenas, quando ninguém mais está lá para ver, tem realmente implicações enormes. Uma razão é que você tem 3 almas imortais a seu cargo. 3 pessoas para moldar que viverão para sempre. Como isso poderia ser algo pequeno? Mas todo o ato de sacrifício, todo o ato de obediência está cimentado outro tijolo de volta na parede. Cada vez que com alegria pegamos o que Deus nos deu e trabalhamos para obter ganho, representa outro pedaço no meio dos destroços. Cada família que ri junto, amando-se, sendo entrelaçada por uma mulher forte que vê a profundidade importante do que está fazendo, é de extremamente significância para a reconstrução desta nação. Na guerra anglo-saxônica, os exércitos faziam uma formação chamada de parede de escudos. Os guerreiros se posicionavam lado a lado com escudos na frente, entrelaçados em uma parede sólida que avançava sobre o inimigo. Se um homem era morto, outro entrava imediatamente para ocupar seu lugar, porque uma brecha na parede de escudos era mortal. Se a parede se quebrasse, o inimigo teria uma rachadura na qual poderia entrar com uma cunha, deixando o exército aberto para a destruição. Enquanto a parede resistisse, eles não poderiam ser derrotados. Mas você pode imaginar como a covardia pessoal seria devastadora nessa situação? Se um homem na fila se virasse e corresse, se ele quebrasse a parede de escudos por dentro, todo o exército sofreria. Se houvesse covardia por dentro, a destruição por fora seria inevitável. Homens e mulheres receberam papéis do nosso Criador e estamos entrelaçados juntos em uma parede de escudos para prover o reino neste mundo. Mas muitas mulheres se cansaram de sua posição e abandonaram a parede de escudos, convencidas de que não era realmente importante ficar ali. Afastaram-se para encontrar um lugar onde pudessem ser mais apreciadas, e como resultado, nossa cultura sofreu danos terríveis. As mulheres deixaram suas posições vazias e não houve ninguém que pudesse intervir e preencher essa lacuna, porque ninguém, nem mesmo Bruce Jenner, pode ser um substituto para uma mulher. A parede se quebrou e o inimigo invadiu. Nossa cultura está destroçada, em caos, em baixas, em carnificina, e a destruição ao nosso redor. Parece inútil, mas se todas as mulheres cristãs tentassem voltar àquela parede de escudos novamente? E se pegássemos as armas que nos foram atribuídas e realmente tentássemos usá-las? Existem milhões de nós. Poderíamos fazer uma enorme diferença se decidíssemos simplesmente ser obedientes. Isaías 58 tem uma bela promessa de obediência. Se abrirdes a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58, 10 a 12. Entreguemo-nos com fidelidade, confiemos na bondade de Deus e creiamos verdadeiramente que Ele nos fará como jardins regados, como um manancial cujas águas nunca secam. Creiamos nele quando diz que é assim que iremos edificar as antigas ruínas, até mesmo o terreno baldio que é o nosso destroçado país. Oremos para que se diga de nós: estas foram as mulheres que levantaram os fundamentos de muitas gerações, que repararam as brechas, que restauraram as veredas para que o país se tornasse habitável.